O planeta está morrendo e algo precisa ser feito para que a humanidade possa sobreviver o máximo possível. E como nesse universo, aparentemente, o futebol saiu de moda, um outro tipo de Copa vai ser realizada, essa sendo a Copa do Mundo da Porradaria. Isso mesmo, estamos de volta com mais um vídeo de Haikyuu Sensen, onde eu irei comentar do capítulo 27 ao 31. Será que Rússia vs Vietnã teve um bom início ou vai ser mais uma luta medíocre? Isso e muito mais vocês irão descobrir nessa minha análise dos últimos capítulos de Haikyuu Sensen. O capítulo 27 começa dando uma finalização pro personagem do Narcy Durgu. Essa cena em questão traz um final até que bonitinho pro personagem, porém não tira o fato de que ele até o fim foi escanteado pela autora. Inclusive tem algo que eu gostaria de adicionar que não havia dito no vídeo da luta do Canadá versus Mongólia. Essa ave que o Narcy Durgu tem a habilidade e o mangá fala que é o símbolo da Mongólia, na verdade ele está bem longe disso. Sendo uma águia rabalva, essa espécie de ave de rapina nunca foi de fato símbolo da Mongólia. Nem chegou a ter algum tipo de relevância parecida. O verdadeiro pássaro nacional da Mongólia é o falcão sagrado. Ele foi escolhido oficialmente pelo governo mongol em 2012 devido à sua enorme importância histórica, sendo um símbolo de coragem e poder desde a época de Genghis Khan. E outro pássaro marcante do país é a águia real. Ela é a ave mundialmente famosa utilizada pelos caçadores nômades cazaques nas montanhas do Altai, no oeste do país, em uma tradição milenar passada por gerações. Já a águia rabalva é um pássaro marinho que, mesmo sendo encontrado na Mongólia, nunca chegou a ter a relevância dessas outras duas aves que eu citei. Eu, na verdade, não consigo entender porque a autora resolveu dar tanto destaque para um pássaro aleatório, ao invés de utilizar outros dois que têm de fato importância na cultura mongol. Isso é uma grande prova da falta de pesquisa da autora e também como ela nunca se importou de fato com o personagem do Narcy Durgu, fazendo com que essa morte dele não seja triste, sim patética. Pelo menos a mangaka usou o lance do brinco que espanta espíritos ruins, e isso de fato é algo importante na Mongólia, ou seja, ela fez uma pesquisa pela metade. Depois disso, vamos para o Hazuichi em mais um conflito com seu pai. Quando o representante do Japão pede para o seu pai, que é o primeiro-ministro do país, que vá um dia visitar a sua esposa falecida, a autora nos mostra a mentalidade de Renjiro. Ele responde que ao invés de ir ver a esposa que já estava com os dias contados, ele utilizou esse tempo para salvar muitas vidas que iriam ser vítimas de desastres que estavam ocorrendo no país. E também fala que não ir ao funeral da mãe de seu filho deu a ele tempo de salvar ainda mais vidas. Esse diálogo todo é para mostrar que o personagem do Renjiro coloca a sua responsabilidade como primeiro-ministro acima de tudo, até mesmo da sua família. Ele aproveita para falar que o Hazuichi também deveria fazer o mesmo, porque antes de ser uma criança, um cidadão japonês ou até mesmo seu filho, ele é uma arma. E se o herói japonês não conseguir ser uma arma, ele é só um inútil por querer colocar sentimentos acima da sobrevivência. Esse diálogo todo é muito interessante porque trata mais da tristeza do Hazuichi por não ter conseguido se despedir da sua mãe e também mostrar que o Renjiro preza acima de tudo o bem daqueles que ele tem que proteger, mesmo que isso faça tratar seu próprio filho como somente uma arma. Como eu disse nos outros vídeos, essa relação entre pai e filho, primeiro-ministro do Japão e herói japonês, é de fato uma das melhores coisas da obra. Logo depois, vamos pra... Opa, calma aí, que meu coração começou a palpitar um pouco mais forte. Já que essa mulher da geração do som, talvez ela consiga escutar o barulho de paixão aqui no meu coração. Bom, essa daí é a representante da França, Muguette Charrière. Além de ser uma mulher muito bonita, ela tem 89% das células de Teseu ativas e é uma pessoa bem desorganizada. A Muguette é também líder de um exército revolucionário anti-governo chamado ARC, e o codinome dela é Harrison, que na tradução seria ouriço. Quando tu junta que ela é da geração do som e que o codinome dela é ouriço, é difícil pra mim não achar que ela é o Sonic desse universo. Piadas à parte, por mais que eu goste dessa pequena lore dela, é complicado que isso é revelado através de um diálogo expositivo da guarda-costas da personagem. Já estamos indo para a quinta luta e a autora não conseguiu até agora corrigir algo que já havia começado já no início da obra. Mesmo assim, eu acho legal a personagem se aliar ao governo francês temporariamente para impedir que sua nação desapareça. Daí então a Muguette começa a ver os dados da sua adversária, que é a heroína da Noruega, e descobrimos que essa representante tem as células de Teseu mais baixas do torneio, sendo só 16%. Quando a francesa questiona como a sua oponente luta sendo tão fraca, a guarda-costas fala que a norueguesa costuma fazer emboscadas e ataques surpresa por conta própria. Logo depois, a porta do quarto explode e vemos Selma Jorgensen, a heroína da Noruega, realizando seu ataque surpresa na sua oponente. Eu vou dizer aqui que achei essa parada da Selma ser fraca e por isso usar outros métodos para vencer bem interessante. Isso já cria uma personalidade própria para ela e faz também o leitor ficar curioso sobre o passado da personagem. E também se irá evoluir seu poder com o passar da obra. Outra coisa que achei legal é a Selma ser uma médica militar e o mangá já mostrar que ela também entende sobre a anatomia humana quando ela analisa o estado que ficou o braço da francesa após a explosão. Ela também demonstra o poder dela, que é a geração do ferro,
ferro, mas logo de cara vemos como o poder dela é fraco por causa da baixa taxa de ressonância. A filosofia dela é também interessante, porque mesmo que tenha regras nesse torneio, quando se trata de uma guerra, não existem regras quando se trata de vencer as batalhas. A única coisa que eu posso questionar um pouco é por que o grupo da França não pesquisou antes sobre a Selma e colocou uma segurança maior para a Mogget. Claro que a cena em si é legal, mas acho que na situação em que os personagens estão, essa falta de cautela é um tanto sem sentido. Antes que a luta de fato acontecesse, Hazuichi, Luca e Ato, que são os representantes do Japão, Austrália e Vietnã respectivamente, aparecem para parar as duas. Toda essa cena em si cria esse momento legal, ainda mais por vermos pela primeira vez tantos heróis de países interagindo. Logo em seguida, os presidentes da França e da Noruega aparecem para ver seus representantes. É então decidido que a luta entre Mogget e Selma iria ser adiada para que a representante da França pudesse se recuperar. Sendo assim, a batalha entre Rússia e Vietnã vai ser adiantada, ou seja, vai ser o próximo combate que iremos acompanhar na obra. Isso é legal por dois fatores. Primeiro, toda essa interferência da Selma causou de fato uma mudança no ritmo da obra e trouxe novas interações e dinâmicas legais. E o segundo e mais importante é que se a Mogget não se recuperar a tempo, a próxima luta vai ser a do Brasil. Veremos então talvez o nosso herói brasileiro com o nome de espanhol da geração das escamas finalmente lutando. Tomara que isso aconteça. Após esse conflito, Selma vai até o lugar onde Aiden D. Adams, o antigo herói dos Estados Unidos, está preso sob custódia dos chineses. Aparentemente ele não está mais partido em dois. Talvez isso signifique que a medicina no universo de Haikyuu Sensei é bem mais avançada que a de Jujutsu Kaisen. Descobrimos então que o Aiden e a Selma têm um passado juntos. A norueguesa foi mandada para os Estados Unidos para aprender a evoluir sua taxa de ressonância, assim como o Aiden. O problema é que isso nunca aconteceu. A Selma tem essa grande frustração de não saber e mesmo tentando de várias formas, nunca conseguir evoluir seus poderes. Ao perguntar por herói americano o que ele sentiu quando ficou mais forte, a resposta dele foi só uma palavra: desespero. A norueguesa então fala que isso não faz sentido, porque vários outros heróis não pareciam estar desesperados para ela. Então o estadunidense dá uma ótima resposta, que não dá pra saber o que realmente se passa na cabeça deles. Isso aqui é legal na verdade, a presunção da Selma ao achar que essas pessoas como Hazuichi, Luca e outros não têm essa coisa de desespero e você leitor saber do passado deles e notar que esse sentimento é o que de fato une todos os representantes. O fato da Selma não entender isso faz com que essa talvez seja a resposta para ela ser tão fraca. O próprio Aiden fala: você ainda tem esperança nesse mundo. A falta de esperança talvez seja esse gatilho para que os novos humanos fiquem ainda mais fortes e o Aiden sente inveja da Selma por ela ainda ter laços com alguém nesse mundo. Mais uma vez digo que o Aiden é meu personagem favorito nesse mangá e essa cena só me fez gostar ainda mais dele. Após isso vemos Mikhail Asimov, o representante da Rússia, conversando com a sua filha pelo celular antes de ir de fato para sua luta. Essa cena é boa para já criar esse laço sentimental do personagem para fazer o leitor ter empatia por ele. A propósito, você poderia usar essa empatia para se inscrever no meu canal? Quero chegar a 500 inscritos ainda esse ano. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e comenta o que está achando do vídeo. Também compartilha com os amigos para mais pessoas conhecerem o canal. Voltando para a análise, vemos o representante da Austrália, Luca, indo conversar com Hazuichi enquanto assistem a luta juntos. Lembrando que os dois vão se enfrentar na próxima fase, então foi uma boa ideia da autora em já criar essa interação entre ambos os personagens. Temos então a entrada dos lutadores. Começando pelo Mikhail, ele é um agente especial da FCB, que é o Serviço Federal de Segurança da Rússia. A geração dele é a das feras, com uma taxa de ressonância de 96%. Com apenas 19 anos, ele já atua na linha de frente da Ordem Nacional. Se ele tem 19 anos e tem uma filha de 3, isso quer dizer que o Mikhail se tornou pai com uns 16 anos de idade. E tem gente que está assistindo esse vídeo que tem 20 anos e nunca perdeu o BV. Agora, indo para a heroína do Vietnã, Long Tu, a garota é da geração dos minerais com uma taxa de ressonância de 75%. Ela é a irmã mais nova da presidente do Vietnã, Long Chen. O capítulo mostra que enquanto a mais velha fez muitas coisas para ajudar o seu país, a mais nova só foi abençoada com o poder da célula de Teseu, mas nunca fez algo de fato grandioso como a Chen. Após alguns espectadores comentarem sobre isso, a própria heroína responde que não se importa de ficar de fora dos holofotes, porque o país que ambas as irmãs querem construir é onde armas não precisam de notoriedade. É um discurso bacana e que já seta o paralelo dos lutadores. Ambos são pessoas que agem nas sombras e querem proteger alguém da sua família. Então, enfim, a luta começa e vemos em ação a arma especial da To, que são essas tonfas que disparam projéteis e também tem lâminas. Até agora, ela não ativou o poder dela, mas demonstrou ser bem ágil graças à sua baixa estatura. Enquanto seu oponente é o Wolverine. Eu não tô zoando, galera. O cara tem 3 garras nas mãos e tem um fator de cura muito mais alto que o de um herói representante comum graças à sua ligação com os canídeos. O próprio nome da ressonância dele é Vukodlak, que é a figura mítica de um lobisomem na mitologia eslava. Falar pra vocês que essa luta tem potencial de ter uma porradaria corpo a corpo interessante, mas como o histórico desse mangá não é muito bom nesse quesito, não vou criar expectativas. Por enquanto, as cenas de ação desses 2 primeiros capítulos foram ok. E o capítulo 31 termina mostrando que o passado do Wolverine russo vai ser explorado no capítulo 32. Eu tô curioso pra ver como vão trabalhar o personagem do Mikhail. Bom, é isso, galera. Isso foi tudo que aconteceu em Haikyuu Sensei do capítulo 27 ao 31. Curtiram o que viram? Eu sinceramente achei tudo isso que eu li bacana.
Claro que tem aqueles problemas que a autora parece se recusar a melhorar, mas pelo menos a obra tá me deixando engajado. Assim que sair o capítulo 32, eu trago pra vocês aqui no canal. Espero que essa luta evolua em comparação anterior, porque senão a obra vai enfrentar um problema. Bom, é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um trevo de 4 folhas pra todos vocês. Até a próxima e fui!